um bule de café em cima do fogão de lenha. É isso aí, minha gente. Aí eu aqui nas Europa. Já estou morrendo de saudade do Brasil. Ô, João Paulo, avisa aí pro Cardoso que eu estou voltando. Ah, já estou com saudade daquela comidinha gostosa, comidinha mineira, feita no fogão de lenha. Me aguardem. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. E agora eu não estou solitário, não é? Eu estou em sintonia com vocês. Talvez a vida tivesse existido para esse momento de cliques, pá, 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 pá. O que somos nós aqui em São João del Rei? O que estamos fazendo? Brincando de quê? De viver, de sofrer, de injuriar os outros. Senhoras e senhores telespectadores da TV Inconfidentes, esse é o nosso programa Café com Arte. E viram aí, no princípio do programa, algumas imagens do nosso professor Alencar Ávila. Nós vamos falar hoje sobre o professor Alencar Ávila. Aliás, hoje nós vamos tentar até falar pouco, né, Oembo? Você geralmente fala pouco, mas eu falo muito, né? Eu vou tentar falar bem pouco hoje, porque nós vamos dar tempo para um depoimento do professor Alencar. O professor Alencar é uma figura muito sábia, nosso conterrâneo aqui de São João del Rei, homem lá do Cajuru, é professor de História da Filosofia, advogado, conhece a porção de línguas, né? Conhece latim profundamente, grego, fala a porção de línguas, escreve muito bem e fica lá no seu refúgio, lá no alto da Vila Marquete. E até algum tempo atrás ia bastante também ao Cajuru, onde ele tem uma fazenda, mas o nosso professor é o nosso, nós costumamos brincar, é o nosso sábio de plantão aqui em São João del Rei. Muitas pessoas recorrem ao professor Alencar, não só o professor Alencar, mas a esposa dele, a dona Mara Ávila também, que é uma figura excelente, artista de renome, ceramista. E nós temos naquela casa duas figuras maravilhosas, um ambiente maravilhoso, aquilo ali respira atmosfera de sabedoria. E nós, quando eu falo nós, o casal Cida e Rubinho Chaves, o João Paulo, Oyama e eu, nós estivemos na casa do professor Alencar e foi gravado com ele um depoimento. E o professor Alencar falou sobre uma série de assuntos bastante interessantes, né, professor? E falou sobre a vida dele aqui em São João del Rei. Talvez a gente possa adiantar do que ele fala, porque como se trata de um depoimento, não é uma fala de perguntas e respostas tão específicas, né? Mas ele começa falando da própria solidão, não é? Depois ele fala da cultura enterrada, uma expressão muito interessante, né? Que talvez a gente esteja num momento de reavivar certos valores, certas tradições que estão adormecidas aqui na região. Fala da construção, portanto, da construção cultural, fala de história, fala de pessoas, então fala de São João del Rei, fala da importância que a TV, essa nova TV Inconfidência, está proporcionando uma nova visão, né, geográfica de São João del Rei. E talvez até, vamos dizer assim, ajudando a criar uma consciência, não é?
E você fez uma observação muito interessante durante o depoimento lá do nosso professor Alencar, quando ele fala que a nossa cultura ficou durante um determinado período abafada, né, sob uma poeira, não do tempo, mas uma poeira de coisas importadas, de culturas americanas e outras coisas mais, e as pessoas que ainda têm alguma ligação de fato com as suas raízes, com a cultura legítima da terra, algumas delas ficam envergonhadas, porque virou modismo esse negócio de parecer meio americano, meio isso, meio aquilo, dessa cultura enlatada que foi vendida durante muito tempo por aí. Então agora parece que esse tampão está saindo, as pessoas então já estão começando a sentir que não tem razão para vergonha, e muito pelo contrário, há razões para orgulho, né? É a questão da autoestima que a gente discute tanto aí também, né? E parece que essa cultura então aflorando. E o nosso professor, que além do olhar sábio, né, do homem sábio que sabe escutar, sabe sentir o que está acontecendo, ele faz as observações dele como o grande observador que é, lá do alto da Vila Marquete, observando São João del Rei e arredores. Valendo a experiência que ele acumulou ao longo desses 70 e tantos anos, né? Isso também é importante. E alguma coisa que pode ser que não fique muito claro para o telespectador, e aqui vale a pena a gente reforçar isto, é que o professor Alencar foi, de certa forma, ou casualmente introduzido numa orientação de tese acadêmica, e através disso ele foi bater com os costados lá em Cuba, não é? E nós ficamos sabendo disso, que ele recebeu um título, não é, de pesquisador universal, pesquisador universal, conferido pela Universidade de Havana, não é? Até há pouco tempo a Fundação Otávio Neves prestou uma modesta homenagem, não é? registrando este fato. Isso que então pode ser que ele no meio da fala já se refira a isso, e o telespectador então não iria entender bem o porquê daquilo. Né? E nessa fala dele, inclusive, que ele conta uma parte do diálogo dele com o cubano, né, que ele diz lá o nome, e ele faz uma observação muito interessante, que ele mostra também que não só São João del Rei ficou aí debaixo, São João del Rei, o Brasil, nós todos, ficamos aí debaixo dessa cultura camuflada, nossa cultura ficou camuflada, mas onde esse Cuba, principalmente, se materializou, e na realidade a cultura cubana é a nossa cultura latina. E ele acabou mostrando para o próprio cubano que debaixo daquela materialidade que ele estava querendo vender, existe uma espiritualidade, né? Existe de alguma forma uma latinidade muito mais forte do que o materialismo cubano, né? O materialismo embora tenha importado também da Rússia. Embora tenha sido lá que ele foi aceito. Outra coisa que a gente poderia chamar a atenção rapidamente também, o valor, né, que o nosso professor Alencar dá à questão, você se referiu a isso, a TV Inconfidentes, ao programa, ele fala, nosso programa também Café com Arte, sobre essas entrevistas que estão sendo feitas e a conversa que nós temos aqui com a porção de figuras da Terra, né, mostrando ou descortinando. Sim, isso aí eu acrescentaria, gostando ou não o nosso produtor, né? Do João Paulo. Porque de fato nós estamos aqui, nós não somos profissionais de televisão, nem pretendemos ser, né? Eu também não pretendo. De modo que o programa é imperfeito, não é? Nós não temos a menor preocupação de fazer, tentando copiar os programas das televisões que aí estão, não é? Como é que você disse mesmo? Como é que teria que terminar?
O que? Átila Carvalho. Oyama Ramalho falando de São João del Rei, sei lá, mas tem que ter uma entonação. Tem que ter uma entonação certa, né? Se você pega todas as TVs, as pessoas parecem que tem a mesma entonação, falam do mesmo jeito, parece mais robô do que qualquer outra coisa. Mas acho que esse negócio de não ser profissional, quer dizer o seguinte, olha, nem somos perfeitos, mas perfeição em relação a que padrão? Elegeram aí um bando de padrões, mas acho que não tem preocupação. Mas aqui isso, é assim mesmo, enquanto durar, né, faremos assim mesmo, com todas as imperfeições. Mas o que a gente está querendo é mostrar pessoas como o nosso doutor Alencar, né, que tem alguma coisa para dizer, algum dia isso... Daqui a uns tempos o João vai passar isso tudo no túnel do tempo. No túnel do tempo. Inclusive nós vamos para o túnel do tempo. Nós vamos para o túnel do tempo. Olha, mas, então, eu acho que agora... Mas vamos ver o professor Alencar, né? Vamos ver o professor Alencar e vamos ver o renascimento barroco, como ele diz, né? Vamos ver o professor Alencar dizendo que ele está observando o renascer barroco, ou talvez muito mais do que isso, aqui em São João del Rei. E o que ele chama atenção sobre como que a TVI tem uma influência muito grande, ou está tendo uma influência muito grande nisso. Porque eu sou o homem da solidão, mas aqui em São João del Rei, eu cheguei de câncer, e eu não sabia. Mas eu dor na perna, ando mal, sinto cansaço. Como eu já era vocacionado para a solidão, de que eu gosto. Mas não é solidão gritada, ela é consentida, como um gato. Então, a solidão voluntária. Isso é um luxo, né? A saúde já estava periclitando, eu me encolhi mesmo de uma vez. E achei ótimo. Porque a solidão, o solitário andar por entre as gentes do Camões, aquilo é verdade, você andar lá no meio de muita gente, você continua solitário. Aqui agora eu não estou solitário. Solitário, não é? Eu estou em sintonia com vocês. Talvez a vida tivesse existido para esse momento de cliques. O que somos nós aqui em São João del Rei? O que estamos fazendo? Brincando de quê? De viver, de sofrer, de injuriar os outros. Não é? Então, eu não me afastei, não. Eu gosto de São João del Rei. Eu teria convivido mais. Aquele dia, eu cairia se você não me segurasse, lembra? Porque quando eu fui levantar a perna, eu não consegui, subir no passeio. Eu tive um câncer muito grave. Chega em tragédia, né? Todos somos solitários. Nós todos somos solitários. Você quer esse jeito seu, boné, você quer... Não acredita-se muito, você tinha que ter um jeito professoral do Oyama, né? Aí quando eu vi o seu artigo sobre Deus, eu falei, poxa, é um homem diferente. Nós estamos vivendo num mundo diferente aqui em São João del Rei, onde um homem de negócio, não sei o que, fala de Deus com uma liberdade incrível, com uma alegria imensa e com uma propriedade espantosa para quem não é da teologia, como o Rubinho foi quase frade. Então, aqui em São João del Rei tem gente realmente excepcional. E a sua obra continua. Você pega o humilde e dá fala a ele. Você pega a massa humana e diz, fala, né? Seja ser um ser humano, né? Aquele que fez o violão, aquele que faz o seu filme no Alto Morro, isso está se tornando uma consciência de São João del Rei. Eu acho que é daí que vem a grandeza humana de São João del Rei, dessa clicagem. E isso tem como resultado o centro que é da sua TV lá, né? Eu perguntava, onde está o centro de São João del Rei? Era geográfico, né? A preocupação era um centro geográfico. E eu brincava, ironizava, onde está o doutor Tidinho? Onde passava o doutor Augusto? Agora de tarde eu vejo a TV em Confidentes e sinto que a cidade borbulha. E a organização de vocês faz espocar. É do piso, verbo, poc, 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 poc. É estupro, não é? Né? É artista, não é? O que mais? Né? É criador ou não? Então, o centro é psicológico.
é um centro intensamente psíquico. Quer dizer que a noção de meio, a noção de cidade, está mudando rapidamente. Não é o lugar dos edifícios. O lugar dos edifícios pode ser o lugar da morte, onde você chega e eles te atiram pelas costas. Não é? Agora, na organização que vocês têm, vocês estão com a mão na massa dostoiévskiana. Vocês apresentaram um sujeito que eu achei curiosíssimo. É que ele, como é que é o nome dele, do Grilo? O Grilo, qual é o nome do primeiro nome do Grilo? Sérgio Grilo. Lembra dele? Vocês põem no ar uma coisa que eu comecei a achar assim, que bobagem isso. Uma construção assim, em forma de S, escura, muito feia. E ele dizia que era escultor, né? Depois ele pega lá um macinho de cigarro, que não valia nada, e pendura ali. Eu falei, gente, que gênio expressionista, não é, né? Quer dizer, a criança, nós aqui todos, nós descobrimos o absoluto, no mínimo, que aquele Sérgio fez. Ele de família rica em Belo Horizonte, podem ver. Ele não precisa de escultura. Vocês fizeram isso lá em Tiradentes. Agora, São João da Rei fica meio defasada. Podia fazer aqui muito mais. Vamos limpar, vamos conversar. Um toma cerveja se gosta, o outro se não gosta vai embora, né? Chama a fulaninha, chega outra que é do Rio Grande do Sul, quer conhecer a alma mineira, quer ouvir aquilo que eu ouvi do Gaio no Instituto Histórico. O Gaio é um gênio. Eu nunca tinha pensado que a profundidade do sofrimento barroco, da contradição barroca, era tão grande como depois do Gaio. É um talento notável, um homem sofrido, isolado, tímido. Eu acho que eu posso falar, porque está cheio de gente aqui que falou. E excessivamente modesto. Modesto, né? E assim com uma sensibilidade moral enorme. Ele diz que se sente muito mal, se sente muito culpado. Por quê? Você desenvolveu carreira, você é professor, você tem seus amigos, você tem sua família. Ele diz isso porque eu fui aluno do Salesiano desde o começo, formei em filosofia, né? Na hora de ir para a teologia, eu dei uma banana para o Salesiano e casei. Ele acha que traiu os salesianos. Que consciência, né? De maneira que eu estou dando uma ideia da densidade de vida que tem aqui e pode ter. Uma vez você falou assim, acha, quem a gente destacar por aí de São Paulo, não sei o que, pode mandar para cá, porque às vezes você não tinha lugar para dizer, vai, me espera no bar tal. Pedi, vai lá, não vem cá. Espera lá, tomando um cafezinho, comendo os doces da Dona Mara, né? Mas nós não conseguimos isso ainda. Essa clicagem que está aqui. Quando nós vamos no eterno, o Ubin tentou falar do Dostoiévski, lá está o eterno, o divino e o demoníaco. N'est-ce pas? Vai fazer suas compras de verão? Então pague em até 4 vezes. Na Passarela Calçados você encontra moda masculina, feminina e infantil. E não se esqueça, toda a linha em até 4 pagamentos. Passarela Calçados, Marechal Deodoro 140, Centro. Segurança e credibilidade. Não é por acaso que a Farmácia Santa Terezinha tem quase 100 anos de história. Entregas em domicílio. Disque 371-7388. Farmácia Santa Terezinha, 24 horas ao seu lado. Seu material escolar está na Agência A. Você ainda tem 30 e 60 dias para compras acima de R$100. Na agência você encontra suprimentos para seu micro.
Se o Matozinhos é o novo centro, o centro de Matozinhos é Angra Modas. Moda jovem, linha especial da moda indiana. Angra Modas, Josué de Queiroz, 146, telefone 371-6305. Anexo Angra Enxovais. Fotolaboratório Sandim Color. Revele aqui seus melhores momentos. Fotos para casamento, book, fotomontagem, câmeras com zoom, revelação em 1 hora. Fotolaboratório Sandim Color. Travessa Lopes Bahia 28. Telespectadores, de volta no segundo bloco do Café com Arte, continuando o depoimento do nosso professor Alencar. Ele agora fala do cajuru, das suas raízes, do seu avô, enfim, daquela cultura que está adormecida nessa nossa Minas Gerais. Não é isso, professor? É. E da cultura essa que ainda tem manifestações formidáveis, né? Aquela capela que você, lá no Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, iniciou o processo de tombamento da capela lá do... Iniciou e concluiu. E concluiu, né? Então vamos lá. Uma manifestação cultural formidável do cajuru. E o Alencar fala dessas raízes. Então vamos à fala do professor. Nasceu numa fazenda no distrito de Cajuru. Fazenda da Boa Mente. Tive um avô fabuloso, que é o João Antônio Dávila. Ele era seguramente um gênio. Não tinha quase letra, ele escrevia, lia, né? Mas era um charlatão excelente, lia os Chernobyls, os livros de medicina, atendia os pobres, ficava na cabeceira do doente, com a Miriam, não comprava muito som. Ele era a companhia na noite triste. Eu vi várias vezes pôr a mão na cabeça do doente assim: você não vai morrer agora. Ele dançava bem, tocava bem violão, cantava, esculpia. Como esse cara surge como? Surge por obra de Deus na roça. Porque nunca teve importância nenhuma, nunca foi vereador, nunca quis, era um cara debochadinho. Eu sou o João Antônio II. E ele morreu e foi pena, porque quando ele morreu, eu sou de 25, ele morreu em 1940, quando daí, 15 anos, né? Eu levei para o epitato e vi ele falar assim: meu Deus, eu te entrego a minha alma. E abriu a boca assim, ó, e saiu aquela bile. Ele morreu de hepatite. Isso é terrível. Há uma civilização enterrada, uma cultura enterrada. Por exemplo, eu estava escrevendo um artiguinho para o José Antônio levar lá para o jornal sobre o Orfclide. Você sabe o que é Orfclide? Não, eu não sei. Ninguém sabe. É um antepassado do saxofone. Ele tem um Orfoclide-chave. É um instrumento. Orfoclide-chave. É mais ou menos o mesmo nome, né? Orfoclide-chave. Você chama de Orfoclide, é Orfoclide-chave, não? Bombardino. É um instrumento. Não, ele tem bocal de bombardino. E o corpo todo de saxofone. Com aquelas sapatilhas enormes. Mas ele foi abandonado por ser muito grande, duro, difícil de tocar. Como é que São João del Rei, como é que o cajuru, mais do que São João del Rei, né, tem instrumentos estranhos que foram comprados por alguém, esse instrumento foi dado às bandas, né, foi chamado a gente para ensinar, chegaram à conclusão de que aquilo é um instrumento duro e difícil, né? Então, está aí, um instrumento musical, raro. Pouquíssimas pessoas teriam ouvido falar nisso. O ofício serpente, né? Cleide, o ofício serpente, Cleide chave. Ele é
um negócio assim, cheio de chaves. Então, uma serpente de chaves. São as orquestras dos Lavras, na Fazenda Lavra, e falei de instrumento que desapareceu, né? De instrumentos que só grandes orquestras têm, que é a trompa, 2 trompas do cajuru. Eu vi o seu Olímpio, lá do Ribeirão, né, tocar trompa, eu ia lá para o coro e ficava ouvindo, olhando a partitura, ele tocando aquela trompa suave, longínqua, né? Tinha uma faixa em latim. Laudate eum omnes popules, laudate eum et in hymnis et in canticis. Por que nenhuma igreja daqui botou uma faixa daquela? Traduzei. Ouvem-no, né? Todos, em hinos e cantos. Quer dizer, o cajuru, e não só o cajuru, mas todo o interior, toda a área dos distritos, né? Guardou por passividade muita coisa interessante, muita história, muito acontecimento curioso, né? E a história de São João del Rei é uma história puramente urbana, puramente correspondente ao centro urbano das famílias importantes e com projeção política. Onde está o povo? O povinho que canta as ladainhas, que canta como chama isso? Encomendação de alma. São João del Rei é tão impressionante, acha? Eu estou falando em encomendação de alma, né? Há pouco tempo aqui peguei um saquinho de pão, tinha uma música escrita, né? Eu peguei aquilo e fui tocar. É um moteto medieval, usado talvez nas... como chama isso? Semana Santa? Via Sacra. Via Sacra, né? Quer dizer, essa sensação rica, no envelope de pão, em São João del Rei, no cajuru, na fazenda, isso que eu acho que é a cultura barroca. E você dinamiza muito isso, porque você pensa uma coisa paranoica, que é essa sua estrada... Estrada Real. Estrada Real. A transformação disso em Caminho de Santiago, né? Cheio de estrelas no céu, né? Mas não seria a hora do Brasil, da grande cultura brasileira, explodir em fogo fato, sofrimento e alegria extrema? Não estava na hora de pegar essas coisas pequenas, esses restinhos dos distritos, deixar de fazer história puramente urbana, para fazer história distrital, para fazer história regional? Você fala muito no campo das vertentes, não é? É uma área bastante grande, são 32 municípios. É isso que eu penso ser os pródromos de uma revolução cultural. Eu falava aqui renascimento cultural, era pouco, né? É mais, vai mais fundo, é preciso mais pesquisa. Por que esse pessoal da filosofia, por exemplo, não é motivado a ir na terra do ilustre, o nosso amigo Antônio Gás Sobrinho, né? Lá tem outras coisas a descobrir, né? Fica o seguinte, as escolas, o centrinho de Belo Horizonte, o lugar onde passaria o doutor promotor Tobias, o Augusto Viegas, talvez o Tancredo, aqueles chapeuzinhos, né? Isso é São João del Rei? Não, São João del Rei é uma área cultural, no sentido da antropologia. São João del Rei tem raízes profundíssimas e estão vivas. E eu estaria aqui para, se possível, discutir, conversar estas coisas, enfiar a mão lá e tentar pegar alguma coisa, ou então falhar e soprar a poeira que está em cima disso, ser ridículo, e eu não fico com raiva.